Por qual razão árabes e palestinos brigam tanto com os israelenses e vice-versa? Vou fazer uma análise dos motivos históricos, políticos e religiosos deste conflito. Mas primeiro, deixe-me apresentar. Olá, eu sou Elon Marques e este é o meu canal. Convido você a deixar seu like e se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo como este, ok? Cerca de 2000 anos antes de Cristo, um homem chamado Abraão chegou no que hoje conhecemos como Palestina, que na época era chamada de Terra de Canaã. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus havia prometido a ele que a Terra de Canaã seria herdada por seus descendentes, especialmente por seu filho mais novo, Isaac. Os descendentes de Isaac ficaram conhecidos como israelitas e ocuparam a Terra de Canaã. No século X a.C., o rei Davi transformou a cidade de Jerusalém na capital do reino de Israel. Seu filho, Salomão, construiu em Jerusalém o templo para a adoração de Yahvé, o Deus único. Esse templo passou a ser basicamente o centro da vida de todos os israelitas da época. Porém, esse templo foi destruído pelos babilônios no século 6 a.C. Outro templo foi construído na época de Herodes, o Grande, já no primeiro século a.C. Porém, esse templo também foi destruído, dessa vez pelos romanos, no ano 70. E os judeus foram dispersos pelo mundo no segundo século depois de Cristo, pelo imperador romano Adriano. Esse mesmo imperador renomeou Jerusalém como Aelia Capitolina e renomeou a terra que se chamava Judéia como Palestina. A partir daí, os judeus só voltariam à sua terra 19 séculos depois. Já no século 7, depois do surgimento do Islã e da morte de Maomé, os muçulmanos dominaram a Palestina. Ainda no século 7, os muçulmanos construíram a Mesquita do Domo da Rocha em Jerusalém, local que, segundo o Alcorão, Maomé subiu aos céus. Por isso, Jerusalém passou a ser um dos principais centros religiosos para o Islã. E detalhe, a Mesquita do Domo da Rocha foi construída em cima do local onde ficava o antigo templo judeu, o local mais sagrado do judaísmo. A Palestina ficou sob o domínio islâmico por cerca de 13 séculos. Os últimos a dominarem o local foram os turcos otomanos, que a governaram por 5 séculos e também eram muçulmanos. É aí que chegamos ao século XIX, onde os judeus, que em sua maioria estavam espalhados por diversas nações do mundo desde o segundo século depois de Cristo, criaram um movimento chamado sionismo. O sionismo era um movimento nacionalista judaico que buscava principalmente a criação de um Estado judeu na Palestina, o antigo lar dos hebreus. Isso foi motivado pelo sentimento nacionalista que estava em alta nessa época, e também pela intolerância que sofriam nos países em que viviam, conhecido como antissemitismo. Ok, os judeus desejavam voltar para sua terra, que haviam deixado há 19 séculos, mas tinha um probleminha. A Palestina já estava ocupada pelos árabes palestinos desde o século 7 depois de Cristo. Depois da Primeira Guerra Mundial, os turcos otomanos que dominavam a Palestina perderam seu império, e os britânicos passaram a dominar a Palestina. Porém, durante a guerra, os britânicos prometeram aos judeus um estado na Palestina caso ajudassem na guerra. O problema é que eles prometeram a mesma coisa aos árabes, caso também os ajudassem na guerra contra os turcos otomanos. Ou seja, prometeram a mesma coisa para os dois povos. Claro que isso ia dar errado. No período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus começaram a migrar da Europa para a Palestina, fugindo do antissemitismo. Os palestinos que já habitavam a região não gostaram nem um pouco disso, o que causou vários confrontos entre judeus e árabes. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU apresentou uma proposta de divisão da Palestina entre judeus e árabes palestinos, dividindo a terra em duas partes mais ou menos iguais, uma parte para os israelenses e outra para os palestinos. Israel aceitou, porém os árabes e palestinos rejeitaram a proposta, porque consideravam os judeus como invasores. No dia 14 de maio de 1948, o Estado de Israel declarou sua independência. Porém, um dia depois, vários países árabes invadiram a recém-formada nação de Israel. Aí aconteceu a primeira guerra entre israelenses e árabes, da qual Israel saiu como vencedor, ocupando vários territórios além do que a ONU havia proposto. Centenas de milhares de palestinos dos territórios ocupados por Israel fugiram para países árabes e ficaram como refugiados. A partir daí, o ódio entre árabes palestinos e israelenses aumentou, principalmente pela derrota que estes haviam sofrido na guerra. Nas décadas seguintes, houve vários confrontos entre árabes e israelenses. A Guerra dos 6 Dias, onde Israel ocupou a faixa de Gaza, a Península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã. A Guerra do Yom Kippur, onde os árabes tentaram recuperar os territórios perdidos para Israel, porém, mais uma vez, Israel saiu vencedor. Houve também tentativas de acordos de paz, como os acordos de Camp David entre Israel e Egito,
Egito e mediados pelo presidente americano Jimmy Carter, onde os dois países iriam ter relações diplomáticas completas, e os acordos de Oslo, que mediados pelo presidente americano Bill Clinton, Israel e as autoridades palestinas firmaram acordos de reconhecimento mútuo, e trataram da criação de um Estado palestino e a garantia da segurança do Estado de Israel, coisas que até hoje não aconteceram. Porém, esses acordos não trouxeram muitos resultados práticos. Houve vários momentos de violência entre palestinos e israelenses, como o assassinato do presidente egípcio Anwar Sadat por um radical egípcio contrário aos acordos de Camp David, como a primeira e a segunda intifadas, que foram basicamente ondas de violência contra o domínio de Israel na Palestina, o assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin por um extremista israelense contrário aos acordos de paz, assentamentos ilegais de judeus em regiões da Cisjordânia, e em 2006, após Israel deixar a faixa de Gaza, um grupo terrorista radical completamente hostil a Israel assumiu o controle da faixa de Gaza. O nome desse grupo você deve conhecer, Hamas, e os conflitos continuam como atualmente estamos vendo. Os motivos dos conflitos entre árabes e israelenses são vários. Israel acredita que tem direito à terra por ter habitado ali antes da chegada dos árabes. Árabes acreditam que têm o direito de habitar ali por estarem na região há mais de 1 milênio até a volta dos judeus no século XX. Os palestinos procuram um Estado que foi prometido primeiramente pelos britânicos, porém essa promessa nunca se concretizou por diversos fatores, como a falta de tolerância dos líderes árabes a Israel, ocupações consideradas ilegais por parte de Israel, entre outros fatores. Para completar, todos esses problemas causaram o aparecimento de vários grupos islâmicos radicais que são hostis à própria existência de Israel. Por isso, Israel vive uma constante ameaça existencial e toma medidas duras. Para terminar, tem um motivo religioso. Ambos reivindicam a terra e Jerusalém por serem consideradas extremamente sagradas, seja por ter sido dada a Abraão e por ser o lugar do antigo templo judeu, no caso de Israel, seja por ter sido o lugar de onde supostamente Maomé subiu aos céus, no caso dos muçulmanos. Esse foi o vídeo de hoje. Se quiser me seguir nas redes sociais, meu arroba estará nessa tela. Fique com Deus e que ele continue abençoando sua vida.